Estamos nesta quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Que maravilha! Hoje, quarta-feira, saindo daquele comum que é nas quintas-feiras nossa live. Hoje, especialmente nessa quarta, dia de café com sabor de ser mulher. E hoje, para tomar esse café delicioso comigo, minha convidada muito especial, Kézia Queiroz. Kézia Queiroz. Muito obrigada, Kézia, viu? Pela presença, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, viu? Não foi difícil dizer sim para esse convite, porque estar com a Silvene para mim é muito inspirador. Muito inspirador. Eu sei que todas as pessoas que a cercam também são pessoas que vão enriquecer a minha vida, né? Onde essa mensagem vai chegar, eu sei que vai enriquecer também a sua vida. Então, assim, a gente está criando uma corrente aqui, uma egrégora de muito amor e abençoado para cada família que está sendo alcançada. Uau, gratidão mesmo pelas palavras, pela presença. E hoje, depois vocês vão ver um pouquinho nos stories quem está aqui com a gente, né? Um homem muito especial que hoje está no lugar da Jaque. A Jaque não pôde vir, está com questão aí de doença mesmo. E hoje teve alguém muito especial para estar aqui com a gente nos ajudando. Depois vocês vão conhecer. É verdade, assim, a gente percebe que quem anda na sincronia de Deus não tem coincidências, né? Vive as providências. Eu percebo que isso aconteceu aqui. Então, muito obrigada, viu? Então, para esse momento muito especial, nesse café com sabor de ser mulher, nós trouxemos um tema muito rico, né? Muito importante de ser falado, né? Sobre o autocuidado. Já falamos algumas vezes aqui sobre o autocuidado, porém nunca tratamos em especial para as mães, nunca falamos em especial para as mães. Então hoje a gente vai estar reservando esse espaço, reservando esse momento para a gente falar com as mães, né? E será que é importante para vocês, mães, esse tema? Será que é importante falar sobre autocuidado? Será que é fácil ou é difícil para vocês falarem sobre, viverem, né, o autocuidado, né? Sim. Então é sobre isso que nós vamos estar trazendo hoje, falando, conversando. Né? Antes de começarmos, eu sou Silvene Diniz, psicóloga clínica, tenho 16 anos de formação, especialista em atendimento para casais, adultos, homens e mulheres que desejam ter uma vida leve, uma vida que faça sentido, através do autoconhecimento, né? E também faço atendimento presencial e também online, para aquelas pessoas que não têm condições de vir até a mim no consultório. Nós temos aí a consulta online, o atendimento online, que após a pandemia isso cresceu muito e super funciona, viu? Então, casada, sou mãe também de 2 crianças lindas, Valentina e Davi. E é isso aí, nós mães vamos falar sobre nós mães para vocês, tá bom? Então, para a gente começar, antes de começarmos o tema mesmo, a Kézia vai se apresentar. Kézia, quem é você? Ok. Quem sou eu? Essa pergunta, sim, é muito importante, né? Não somente aqui para uma apresentação, mas para a gente fazer isso na vida também. E faço essa pergunta para você também. Você já se fez essa pergunta? Quem é você? Porque a gente chega num momento da nossa vivência, né? Que é importante a gente se dar conta de quem somos nós, parar um pouco, viver o presente. E eu tô nesse momento muito importante da vida, sabe? Que eu decidi, depois da minha 3ª maternidade, fazer essa pergunta para mim mesma. Então, começando, quem sou eu? Eu sou Kézia Valéria Reis de Queiroz Rodrigues. Uau, Kézia Valéria. Alguém te chama de Valéria? Não, quando a minha mãe chamava Kézia Valéria, a casa... é porque a casa tava caindo. Então, geralmente, quando eu Kézia Valéria... era assim. Então, a gente usa Kézia Queiroz, né? Tanto é que nos meninos a gente procurou nem colocar nome
Nome composto. Mas então, eu sou a Kézia Queiroz, resumindo tudo. E eu sou esposa do Christian Queiroz. Sou filha, né, de Ana Maria Reis de Queiroz, José Odete Reis de Queiroz. E acho que é muito importante a gente dar esse nome a nossos, né? Colocá-los nisso. E sou mãe. Eu falei do esposo, falei, não falei? Falei esposa do Christian. Mãe. Christian Queiroz. Christian Queiroz. O Queiroz vem do Christian? Na verdade, não. Ele quis adotar. O Rodrigues, sim, né? Veio dele. Mas ele quis adotar o Queiroz. Enfim, sou mãe do Richard, de 14 anos. Mãe do Ronald, de 10 anos. Mãe do Robert, de 3 anos. Sou mãe educadora. Escolhi viver realmente a função de uma mãe que educa os filhos integralmente, né? Ou seja, que dá aula para os filhos em casa. Então, nossos filhos vivem essa realidade de família educadora, de homeschoolers, né? Às vezes foi mais conhecido na pandemia esse nome, né? Em inglês. Mas nada mais é a família que tem os seus filhos em casa e os ensinam no seio do lar. Uau! Eu acho que é isso aí. Então, é o papel de mãe, de dona do lar e de professora e de esposa. Muitas funções, né? Isso, e assim, funções importantíssimas, né? Muitas e assim, importantíssimas na questão do centro, do núcleo familiar, né? Tanto na criação dos filhos, como da casa mesmo, da sustentação da família, né? Sim. E você fala um pouquinho do seu projeto aí, das lives, de Ser Família, que vocês estão, né, retomando, né? Porque é importante, porque isso é um projeto seu também, né? Sim. Então. Ele tem tudo a ver com o nosso momento hoje também. Ótimo, ótimo. Então, nós reconhecemos que a nossa família é uma família ministerial, vamos dizer assim, uma família que vive para o reino de Deus. Então, teve um momento na nossa vida que nós vivemos isso como família, né? Pastoreávamos em igreja evangélica e aí a gente estava sempre aqui e ali sendo enviados. Chegou um momento que a gente quis parar para cuidar da nossa família. E também, sabe, conhecer qual é o propósito de Deus na nossa vida realmente de fato. Porque quando a gente começou era só nós dois. Aí veio as crianças, né? E aí a gente começou a vivenciar algumas dificuldades nessa jornada que levou a gente a parar tudo e realmente refletir qual é o papel da nossa família no reino de Deus, no mundo. Para nós também, o que nós queremos para nós. Aí foi quando a gente decidiu parar em um lugar, criar raízes, dar essas raízes para os nossos filhos, né? Porque eles precisam dessa identidade. Então, aí a gente ficou um tempo assim, sem estar em frente, né, de algum ministério, para cuidar da nossa família, para reconhecer que a nossa família precisava ser primeiramente pastoreada. Nós precisávamos pastorear o nosso lar. Então, aí, de um tempo para cá, a gente foi sentindo de volta aquele chamado, certo? Nos reconhecemos, aprendemos a entender. Teve esse momento, né, de vocês. Sabe aquele recuo um pouquinho para ficar conosco? Para ficar conosco, para nos autoconhecermos? Sim. Exatamente. Quando foi agora, assim, no segundo semestre de 2022 para cá, a gente foi percebendo Deus nos chamando de volta, chamando os nossos filhos. Estão prontos agora para fazer diferença na vida de outras famílias. Reconhecemos que a gente está com a maturidade, entendeu? Mais ali fundamentado, sabe? O processo sempre continua, né? Que a gente sempre está dentro, mas aí a gente, não, agora vamos levar isso para outras famílias. Sim. E Deus vai agindo através disso dentro da nossa família, né? Também. Exatamente. Então, assim, eu quero até deixar dentro desse aspecto, essa mensagem, que não tem nada errado você recuar quando é preciso, sabe? Você sair daqueles holofotes do dia a dia na sua vida, sejam quais forem esses holofotes.
e você se preservar um pouco, se conhecer, sabe? Esse recuo, ele é para o trabalho interno, sabe? Ele é uma limpeza muito importante, você reconhecer as suas sombras. E foi isso que vinha acontecendo com a gente, o melhoramento do nosso casamento, sabe? Porque todos nós vamos passar disso de um jeito ou de outro. Agora, o importante é você reconhecer quando você precisa internalizar-se, sabe? Preservar a sua família, se guardar. E aí isso aconteceu com a gente. De repente agora a gente percebeu que estamos realmente agora sendo chamados de novo. De volta. Então nós nos reunimos, pai, mãe, eu, marido, né? E os filhos, passamos isso para eles, o que era nosso chamado como família. E os convocamos também. E eles compreenderam. Ativaram essa consciência neles. Ativamos. Né? Olha, vocês fazem parte disso e vamos toda a família levar essa mensagem para outras famílias. E aí foi quando a gente deu início, na semana passada, reiniciamos, na semana passada, na sexta, um podcast em família para tratar justamente de fortalecimento do lar. Né? Então a gente está chamando esse podcast de Família, uma central de amor. Lindo. Né? Porque ali, o lar, ele precisa ser terapêutico. Né? E aí nós reconhecendo isso, nós falamos, não, temos que levar isso para fora também. Sim. Porque a gente estava tendo debates incríveis lá com as crianças, sabe? E a gente percebeu, gente, vamos fazer esse debate para todos participarem, né? Exato. Vamos transbordar isso aqui na vida das pessoas também, não vamos ficar só com a gente. Exato. Porque as famílias precisam, né? E nesse contexto, hoje a gente traz conteúdo, né? Do autocuidado para as mães. Sim, né? Exato. Olhando para a família, como vocês estão, e olhando para essa base, né? Que é a mulher, né? Então, é nesse contexto que você trouxe aí, que você está vivenciando hoje, né? Com a sua família, a gente pega a mulher, vamos pegar a mãe e trazer para cá, né? Isso. Essa mãe cuidadora, essa mãe zelosa, essa mãe que experimenta muitas emoções, essa mãe que tem que lidar com as suas emoções, essa mãe que tem que lidar com as emoções do marido, né? Exato. Daí a gente percebe assim que quando você como mulher, você faz o seu lar avançar, crescer, ou você faz o seu lar recuar, desmoronar, né? Tá nas nossas mãos. Tanto é que a própria palavra diz, né, que nas mãos a mulher, ela edifica o seu lar. Então, a mulher sábia. Sábia, exato. E a mulher tola, com as próprias mãos, a derruba. Destrói. Então a mulher constrói quando ela é sábia. E ela destrói. Também tem um poder de destruição muito grande, né? Você percebe que aquele dia que você não amanhece muito bem, é você que provoca o caos na sua casa. Se a mulher não estiver bem, gente, o caos está armado. E quando a gente amanhece bem, pode os filhos, o marido não estar bem, e não abala. Mas você consegue, inclusive, mudar aquela realidade no coração deles. E geralmente eles não conseguem mudar aquela frequência. Aquela energia, aquela frequência, né? Quando é a mulher que não tá legal. E daí a importância da mulher se autocuidar. Se autocuidar. É muito importante, né? Nesse processo, Sibene, não tem como, eu acho que não tem como desassociar o autocuidado do autoconhecimento. Não tem jeito. Porque andam juntos. Esse autoconhecimento que vai fazer você perceber aquela questão do apresentar-se. Quem sou eu? Essa pergunta, geralmente a gente começa a fazer ela quando a gente entra na puberdade. Aí entra um monte de demandas na vida, né? Aquela questão, o que eu vou ser diante da sociedade, e a gente abafa o quem sou eu. Porque você quer se preocupar com quem eu vou ser
diante da sociedade, o que eu vou me tornar, o que vai ser a minha carreira. E aí você põe para debaixo do tapete, né? Todas aquelas perguntas que a puberdade traz, tão importante, e que a gente precisa dar essa abertura quando você tem um adolescente em casa, você realmente precisa fazer esses momentos, responder as perguntas deles, inclusive, compreender o universo deles, porque você não faz muito tempo, não faz mesmo. A gente esteve lá também, né? E aí, mas aí, infelizmente, a gente acaba abafando essas perguntas, esses questionamentos na puberdade. E a mãe e o pai, às vezes, estão tão atarefados com as suas rotinas que não conseguem parar para conversar com os filhos sobre essas questões subjetivas tão importantes, né? Tão essenciais. E também, nem eles sabem responder essas questões, né? Nem eles mesmos para si próprios. Não sabem. Então é complexo isso aí, né? A puberdade, quando você está nessa fase. Os pais também estão em outra fase também tumultuada, às vezes internamente, muitas vezes. Sim, porque não responderam, né? Porque não pararam para pensar sobre isso. Exato. E sentar num momento que a gente fala que é o ideal, né? Mas não é o real, né? Exato. Mas é necessário, por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso, né? Da importância. Do quem sou eu. E por isso a gente começa com essa pergunta. Né? Quem sou eu? Quem sou eu? Para que as pessoas possam começar a ver isso como algo essencial. A entrar nessa jornada sem medo. Porque se você, né, escondeu isso, um dia, esse processo da vida vai cobrar esse autoconhecimento, esse quem sou eu. E aí é onde você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que encontrar suas sombras, criar uma parceria com elas, sabe? Aceitá-las, identificá-las todas, né? Para que você possa passar essa fase, vencer essa fase e começar a viver uma vida de maturidade. Porque a gente percebe que tem famílias, mães, mulheres que entre os seus 40 e seus 50 anos estão numa crise existencial absurda e não se deram conta disso ainda. Aí passa essa fase, vai para os 60, já começa a pensar, eu tenho que me aposentar. E quando você fala geralmente de aposentar na sociedade, você está falando de parar tudo. Quando você fala de parar tudo, você está meio que dizendo assim, ó, já o universo... Ó, não vou ser mais útil. Não vou ser mais útil. E aí começa toda aquela angústia de morte. Outra crise. Eu atendo no consultório, quer dizer, algumas mulheres nessa fase, né? Que precisa parar de fazer aquilo que ela escolheu lá na adolescência para fazer a profissão que ela escolheu. E aí ela passa, a mulher, ela é mãe, ela é esposa, mas a profissão dela é a principal base ali para sustento, né, dessas fases adultas. E aí quando ela para de fazer aquilo que ela se apoiou, que é a profissão, né, que quem sou eu? Eu sou psicóloga, eu sou professora. Não é isso. Eu estou psicóloga, né? Sim. Então quando ela aposenta ali na profissão de ser professora, e agora quem sou eu? Porque se eu fui durante 40 anos professora, agora eu não sou mais, então eu não sou ninguém. E você percebe Vem a crise existencial. que o quem sou eu de novo vai bater na porta? Vai bater na porta. Porque na verdade não é isso. A pessoa não é professora, ela está professora, mas ela é muito mais que isso, né? Sim. Faz parte do processo, né? Exato. E eu tenho até escrito, Deus me deu um chamado agora, de escrever devocionais, né? Então todos os dias eu estou escrevendo um devocional, porque depois no final do ano eu quero compilar tudo e levar essas pessoas, mas eu já estou tendo a experiência de todos os dias já encaminhar uma pílula diária para o coração das pessoas. E com isso, eu estou promovendo também muitos questionamentos dentro de mim, esse auto-melhoramento, né? E eu percebo que, gente, não dá para se falar de paz mundial, que inclusive foi o tema que eu trabalhei ontem, se você não tiver paz aqui. Se essa paz não estiver aqui paz dentro... mundial, se a paz não estiver interior aqui. Claro. A paz tão mundial é uma coisa muito grande. Mas a paz interior
É interno, é Você já aqui, ó. imaginou se todo ser humano lidasse Buscasse com esse sua paz melhoramento, interior. sabe? Não precisa nem pensar de melhorar o mundo, melhora o seu mundo, porque nós vamos tratar aqui no micro. Eu sou um micro diante de toda a imensidão que Deus criou. Se eu trabalho todo esse mundo interno aqui, gente, se todo mundo se autorresponsabilizasse nisso, o mundo já tinha passado por outra dimensão, sabe? Não é verdade? Nós melhoraríamos tudo ao nosso redor, porque a frequência, geralmente eu vejo algo que me irrita no outro, que se eu me irrito em algo em você, é uma sombra que está mostrando aqui dentro de mim que eu preciso. É o espelho. É o espelho. É o espelho. Então, como é que está o nosso mundo em casa, né? Trazendo agora para o nosso micro lá em casa. Trazendo para nossa referência aqui só as mães, né? Vocês que estão aqui com a gente, envie essa live aqui para pessoas do seu contato aí, para convidar mais mães para estarem com a gente, viu? Vai compartilhando aí esta live. E vocês que estão aqui, que eu estou vendo, são mães, né? Então vamos falar aí desse autocuidado com cada uma de vocês. Vocês estão tendo? Você está tendo o autocuidado consigo, né? O autocuidado, o cuidado consigo mesmo. Você está tendo essa preocupação, esse cuidado, esse zelo? Sim. É primordial, gente, a gente ter esse momento de reflexão sobre nós mesmos, né? Queremos ter uma família feliz, mas eu estou feliz, né? Como está o meu mundo interno? Né? Então, eu comecei a fazer certas indagações para mim e vivi, assim, uma catástrofe na minha vida, sabe? De repente, de uns 3 anos para cá, e eu digo que não foi nem a crise e tal, do momento que o mundo passou. Foi um momento que eu precisava olhar para dentro de mim. Aí eu comecei a perceber um convite, sabe? Para que eu olhasse para dentro de mim sem julgamentos. Sabe aquelas coisas que era para ter vivido justamente na puberdade? Aparecem em determinado momento da sua vida que você percebe que são birras. Gente, é o seu mundo interno te chamando para você avaliar isso com carinho. E às vezes se a gente percebe que a gente não dá conta de avaliar isso sozinho, é onde a gente precisa realmente do outro, do terapeuta, né? Do grupo de partilha, seja o que for, a gente vai precisar do outro. Mas eu percebi, Silvene, que fazer um estudo, me conhecer e também, sabe, conhecer foi importante para mim. Eu comecei a fazer leituras, eu comecei a ver palestra, eu comecei a dar oportunidade de partilhar com os outros, porque o meu temperamento, e eu percebo que eu sou muito controladora das minhas emoções. Então, às vezes eu quero passar muito pro outro aquela coisa assim de força, de fortaleza, sabe? Eu sempre quis fazer, desde que eu assumi na minha pré-adolescência, que eu identifiquei um dia desse, que eu ouvi uma palavra assim, ó. Olha só, um dia desse. Um dia desse eu fui identificar algo que aconteceu aos 10 anos comigo. Eu estava num processo muito difícil que aconteceu comigo um dia desse, que realmente me paralisou, porque se a gente não fizer determinadas esses momentos de reflexão sobre nós, a vida vai te parar para fazer isso. Sim. Vai Te colocar, às vezes, num quarto, num leito de um hospital, para você ressignificar aquilo que está acontecendo na sua vida, né? Às vezes, eu já fiz alguns trabalhos voluntários em hospitais e eu percebia muito, assim, observando as pessoas acanadas, eu percebia, vinha muito para mim. E nas partilhas com as pessoas ali naquele leito, que pararam a vida para refletir sobre o que aconteceu e ressignificar alguma coisa que precisava. Porque às vezes, né, a correria é tão grande que você não faz isso, que eu não faço isso. Então, a vida vai te levar, seja no leito de um hospital, seja em outra situação, para você parar para fazer essas reflexões. Aquela história do que não vem pelo amor, vai pela dor. E nós estamos aqui pelo amor. E você está assistindo essa live pelo amor. E a gente está fazendo essa reflexão justamente para levar as pessoas a entenderem, vá pelo amor, ouça a intuição que o Espírito de Deus está falando com você diariamente, mas ele é brando, ele é suave, entendeu? Mas o convite está ali todos os dias.
E eu tenho certeza que você ouve. Só que a gente abafa. Porque não, eu tenho que controlar isso, eu tenho que fazer aquilo, não, são muitas coisas para fazer, aí de repente... É frescura, eu não tenho tempo. É frescura. Agora eu quero trazer algo aqui para nós, sobre algo que eu estava lendo, e até tem artigos sobre isso, essa questão das famílias monoparentais, das famílias em que, aqui nós vamos falar da mãe e dos filhos. Porque é tão complicado também para essas mães, que é só a mãe para cuidar dos filhos, onde não tem a figura paterna. E existe muito isso, né? Na nossa realidade, nós não podemos fechar os olhos. Não. Então, como que a mãe, né? Como é complexo, Kézia, como que as mães que não têm a figura paterna, ela tem que lidar, e a principal atividade, a principal preocupação dela é criar seus filhos. Exato. Olha a complexidade de uma mãe, onde ela é mãe, ela é pai, ela que é provedora, ela é que tem que fazer o acolhimento, para o autocuidado. Olha, eu vivi isso, Deus tem me dado a graça, né, de ter um companheiro que está ao meu lado em todo o tempo. Sim. Mas eu vivi isso, eu experienciei vendo a minha mãe. Por quê? Aos 13 anos eu pedi meu pai, né? A doença levou, ele tinha na época 33 anos. Então nos deixou assim muito tenros, muito jovens. Você tinha 13 anos eu tinha na né? época 13. Eu sou entrando na adolescência. Entrando na adolescência. Quantos irmãos? Eu a mais velha, o menino do meio, né, o Clésio, e o Kleber, novinho ainda, 9 anos. 9. O Clésio estava com 11. 11 e você com 13. Exato. E a mãe tendo que cuidar dos 3. Nossa, na época uma das coisas que meu pai pediu para ela não abandonar a faculdade, ela estava fazendo pedagogia. Ainda fazendo faculdade. Então assim, ela acabou se ausentando de casa aqueles períodos cruciais do dia. Sim. Então a gente, por uma necessidade. Por uma necessidade. Né? Então quando você falou das famílias monoparentais, o que cabe a nós? Tem empatia, gente? Tem empatia, amor, sabe? Nunca julgar uma mulher dessas. Uma mulher que fica sem o marido, por qualquer motivo, seja de viuvez, seja... No caso da sua mãe, seja por um divórcio, seja porque não se casou também, seja porque é mãe solteira. Então, assim, e para essa mãe, Kézia, o que nós podemos, né, trazer aqui para elas na questão do autocuidado? Porque são tantas funções, porque para uma mãe onde a família já é a família, né, patriarcal, a família onde o chefe é o homem, né, assim, onde o provedor é o homem, né, onde é o que deveria ser, né, assim, mas quando não existe, né? Eu acredito assim. A questão do autocuidado é bem... Eu vou ser bem sincera aqui em dizer assim, eu não tenho uma resposta talvez eficiente para essa situação. Mas eu acho que no caso de uma mãe assim, ela precisa ter um grupo. Uma base espiritual. A base espiritual. Porque quando a gente tem essa base e busca, porque o conhecimento espiritual, ele está acessível. Muito fácil, né? Então, assim, procura primeiro isso. Claro. Porque isso vai deixar a pessoa em pé. Vai deixar a mulher em pé. Essa fé vai dar uma força interior. Sim. Para os próximos passos. Para os próximos passos. E aí eu acredito até que essa fé, ela vai te encaminhar ao lugar certo. Às pessoas certas. A você realmente, sabe, se blindar. Que a fé, ali em Efésios, inclusive, fala sobre a armadura de Deus, né? Sim. E é muito específico quando fala que a fé, ela é o escudo. E o escudo, na época ali dos soldados, né? Quando se refere naquela época romana, o apóstolo Paulo colocou essa questão, o escudo, não era um escudinho que ficava do tamanhozinho aqui do seu tórax. Ele era um escudo que ele ia da cabeça ao chão.
Então, quando ele se refere à fé, ao escudo, a fé ser um escudo, é porque ele vai te blindar dos pés à cabeça. Então, vai te proteger, inclusive, de energias, né, de fora, de pessoas com más intenções. Então, assim, como a Silbene bem lembrou, é a base, tá? Sabe, esse sustento. Então, ele vai te proteger, te blindar. Outra coisa que eu percebo que vai ser importante quando a mulher não tem um companheiro, não tem, é procurar um apoio de pessoas como você, né? Eu não tenho condições de ter um terapeuta. A igreja, né? A sua igreja é um ponto de apoio. Sim, sim. As desculpas são tantas, né? Porque muitas vezes a mulher ela tá tão perdida, né? Olhando só para uma questão e não é culpa dela, porque só as limitações mesmo. Mas existem as desculpas, elas têm que ser rompidas, elas têm que ser, né, afrontadas e derrubadas. Né? Não tenho condições financeiras, é a primeira coisa que vem. Muitas existem hoje apoio psicológico a preço popular, né? Existe hoje a igreja, o padre faz um papel muito importante, os pastores fazem um papel muito importante na questão do auxílio, da escuta, da orientação. Esses grupos de partilhas que tem dentro dos grupos de mulheres, eles são fundamentais, porque aí você vai perceber que você não está sozinho. Já é um apoio terapêutico. Porque pensa bem, se você fica tratando as desculpas como algo mais importante ali, você vai adiar um processo natural de cura na sua vida que Deus está enviando. E se você fica controlando tudo isso, quando a gente controla, imagina você que já está sozinho, né? Tem essa luta aí, né, da sua vida, de ser sozinha, de estar sozinha, de não ter um companheiro. Você pensa que de uma hora para outra você não pode acontecer de tão sobrecarregada uma morte súbita? E os teus filhos e tudo aquilo que você achava ter o controle vai ficar? E aí? Deus falou isso muito comigo um dia desses, quando eu tive que ficar paralisada devido, assim, um desgaste emocional que eu tive. Eu tinha parado os meus processos de descanso, sabe, de autocuidado, porque eu comecei a ter um controle sobre uma situação, um apego sobre uma situação. Olha, o autocuidado ele foi interrompido por causa de um controle, um desejo de controle e um apego. Controle muitas vezes a gente deixa as questões simples, porque existem muitos atos e gestos simples de autocuidado que a gente não quer pegar, não quer, né, adquirir, não quer praticar por conta de não querer abrir mão de um controle e de apegos. Exatamente. Isso é muito sério. E eu experienciei isso na carne. Esse apego com determinada situação que aconteceu com a minha vida. Quando eu me percebi, Deus me paralisou. Né? Deus, eu mesma. Né? Porque não precisava, não foi Deus. Né? A gente tem essa mania de ficar responsabilizando. Exatamente. E vou fazer um parênteses aí, Kézia. Você falando, né, esse ato falho de Deus, e eu justamente ontem, esses dias atrás, pensando muito sobre essa questão, o quanto nós envolvemos Deus em questões que são humanas. Sim. Deus às vezes está tão, assim, não está nesse nível de, por que Deus fez isso comigo? Fui eu? Ou foi alguma questão ali do humano? E a gente fala, né, nós precisamos ter essa consciência de que, nossa, né, tem coisa, a maioria das coisas eu entendo que são nossas. É responsabilidade minha, né? Exato. Então, assim, nesse processo, eu mesma me paralisei, não foi Deus. Só que aí, o grande espírito de amor que nos envolve, que permeia tudo na nossa vida, ele me trouxe informações muito importantes para esse momento da minha vida, onde eu fiquei acamada, precisando do cuidado de todo mundo. E aí eu tinha aquela questão... Ela deu uma olhada para o esposo que está aqui nos assistindo. Gente, porque assim,
por mais que o marido, as crianças se movimentaram, foi muito importante para todo mundo. Porque aí todos em torno perceberam o quanto uma casa surta quando uma mãe não está ali na sua posição, né, de cuidar, né, de gerir. Só que eu percebi que nesse controle de tudo, eu também evitava de trazer responsabilidades para dentro da família, sabe? Então você precisa fazer isso, você precisa fazer isso para que haja ordem no lar. Então todo mundo acabou tendo que aprender. Foi assim muito pedagógica a situação que nós vivemos. E aí eles também... E você abriu mão. Eu tive que abrir mão. E foi lindo, né? Foi. Porque aí todos enriquecem, todos contribuem, todos participam. Isso é o sistema. Desde então, até ele mesmo, né? O Christian, ele falou assim, amor, não perde isso. Não perde essa coisa de delegar, de, sabe? Organiza as coisas para que você não se sobrecarregue. Porque ele percebeu o quanto foi difícil dentro de casa. E por mais que todo mundo tentava dar a sua parcela de contribuição, não fica igual quando é a mãe que está ali. Não fica. Porém, o que a gente aprende é que, sabe, tá bom. E se não der para ficar tudo perfeito? Aí existe uma questão da mãe perfeccionista, né? Que é um peso muito grande, né? Que a mãe traz para si. Exato. E isso não tem a ver com autocuidado, né? Não. Mães perfeccionistas estão deixando de se cuidar. E você falou assim, algo tão simples, né? Que é um autocuidado, que você às vezes vai deixando para lá, mas a beleza está justamente no que é simples. Então, o que é uma linguagem de amor comigo mesma? É quando eu paro para meditar. Eu me deito, eu paro. Quando eu percebo, esse autoconhecimento traz tudo isso pra gente. Porque quando eu percebo que eu já tô começando a agitar, que eu começo a querer alterar a minha voz, que eu começo a querer gritar dentro de casa, gente, eu já tô esgotada. Eu já passei até onde eu já não deveria ter deixado eu chegar a esse ponto. Então, onde eu preciso reconhecer que eu já preciso parar e ter o meu momento a sós, seja qual for, você tem que saber qual é a sua linguagem de amor consigo mesmo. A minha linguagem de amor comigo mesmo é quando eu paro tudo, relaxo, aviso todo mundo, agora é o meu momento. E naqueles momentos ali meditativos, eu sinto Deus falar comigo tanta coisa. Eu vou pro meu caderno e escrevo, sabe? Então, identificar o que é a linguagem de amor que você precisa para si mesmo. E deixa isso claro para todo mundo, né? E aí, reconhecendo isso, eu não vou acumulando, igual eu permiti que de uns 4 meses para cá, eu me descuidei, eu não caminhei, eu não fui fazer meus exercícios, ou seja, a endorfina estava completamente, né? Tudo, né? Dopamina, endorfina, serotonina. Eu virei um caos dentro de mim. Eu virei um caos. Me paralisou mesmo. E nós estamos falando aí, você está trazendo coisas de 4 meses. Recente, né? Então, assim, ter esse momento e esse zelo consigo, né? Pelo menos 15 minutos. 15 minutos. Olha, é provado, né? Falamos isso na live passada, onde uma fisioterapeuta veio aqui para falar do corpo e da mente. Provado 15 minutos somente de atividade física diária já faz uma grande diferença. Já ajuda muito o corpo, a saúde física e mental também, porque a gente fica em movimento, né? Sim. Então, tirar 15 minutos para movimentar, para fazer uma caminhada como você mesmo trouxe, tirar alguns minutos para fazer uma oração, né? Que seja uma oração ou meditação, ou simplesmente parar para respirar. Nós não paramos para respirar. Para aí agora para você respirar. Gente, é a tecnologia mais importante que a gente tem em nós. Kézia, quando muitas pessoas, é notório, assim, quando elas vêm para o consultório aqui, sentar, né, ali no divã, eu fico sempre vendo, né, elas sentam e respiram. É como se elas falassem, agora eu posso respirar. Mas a gente pode respirar e deve respirar conscientemente todos os dias. Parar para
Isso acalma, isso leva, né, oxigena o sangue, né, faz circular aí as correntes sanguíneas todo o corpo, então isso acalma. E a gente tem tantos recursos, a própria internet, aí se a gente sabe fazer o uso da internet, quantas coisas maravilhosas que a gente tem. Você faz 5 minutos de exercício de respiração guiada por alguém aí mesmo, né? Essas meditações guiadas são maravilhosas, porque te recompõem. Isso, essa pausa, esse amor consigo, vai te dar muito mais produtividade. Sim. E vai te tornar uma pessoa muito melhor. Sim. Só que nós temos uma coisinha chamada crenças que nos limitam. Que nós mesmos achamos e crescemos acreditando que, muitas vezes pela nossa educação dos pais, que é frescura, que é perca de tempo. Olha. Nossa, sim ou não? Sim. Eu não tenho tempo para isso, eu vou perder tempo, eu preciso trabalhar. Mães que precisam prover nos seus lares. É complicado para essas mães daí, ela precisa ressignificar essa crença, né? Porque precisa se cuidar. Sim. Mães que amam muito seus filhos e esquecem de se amar. Eu digo assim, ó, eu descobri que, tá, a gente ama muito os filhos, a gente ama o seio do lar, a gente ama o marido, né, mas se eu não me amar primeiro, eu sou o primeiro ecossistema que existe. Se eu não me cuidar, se eu não me amar, gente, chega uma hora que você não tem condição de amar o outro, porque você tá tão saturado, tão sobrecarregado, tão enrijecida, endurecida, sabe, pela lida do dia a dia, que você começa a dizer para todo mundo dentro de casa, que ninguém me ajuda, e começa a esbravejar, e começa a esbravejar. Os próprios de casa vão se afastando de você. E essa questão aí é tão complicada, porque aí vem o autoconhecimento que você trouxe agora, das mães, das mulheres que não se amam. Por quê, né? Por que não se amam? Aí vem o autoconhecimento. Muitas de nós caminhamos nossa vida com raiva de nós mesmos. Sim. E isso causa uma destruição tão grande, né? No caminhar, na jornada da vida. Então, e tem muitas pessoas, Kézia, muitas mulheres e pessoas que não têm o conhecimento de que estão caminhando na jornada da sua vida com raiva de si mesmas. Não tem. Não tem. E através do processo, às vezes, terapêutico, que elas vão perceber que elas estão fazendo algo porque elas têm raiva delas mesmas. Sim. Isso é muito complexo e muito destruidor. Muito. Porque aí elas amam os outros, se obrigam a amar os outros, e aí vai além dos filhos. Mas porque elas não se amam, aí elas projetam isso e falam, preciso amá-lo. Mas elas não olham para elas. E aí você começa a ter uma birra com determinada pessoa dentro de casa, sabe? E não percebe que é aquilo que está aqui dentro, inclusive adoecendo os seus próprios órgãos, né? Porque a raiva ela vai mexer muito com o fígado, né? Ela vai mexer com o fígado, ela vai as doenças psicossomáticas, o corpo vai somatizando aquela energia. Aí você bombardeia o seu útero, né? Porque mexe também com coisas que vão lá nos antepassados, bombardeia, aí vem as endometriose, a somatização, como você falou. Mas quando você começa a esse autoconhecimento, inclusive você vai ter interesse em conhecer mais, em estudar mais, em estudar o seu próprio corpo, como funciona mecanicamente esse corpo que é o veículo da sua alma e do seu espírito, né? Que muitas vezes está ali, ó, mostrando sinais para você físicos de coisas que não tá bem interna na sua alma, né? É muito complexo. Mas quando você conscientemente, naquele estado de presença, né? Eu estou aqui. Você fala, eu aceito. Deus, eu aceito fazer essa jornada contigo e comigo. O primeiro passo é a coragem. É a coragem. Eu aceito, eu sei que eu vou ver coisas que eu não gostaria de ver, sabe? Eu vou confrontar coisas lá do meu passado que eu não gostaria, mas eu aceito. É fácil isso? Não! É por isso, Kézia, que poucas pessoas buscam e usam muito das desculpas, né? Sim. Porque desculpas é o que nós mais temos nessa vida, principalmente nós mães.
né? Uhum. Eu não tenho tempo. Nossa, né? Sim. Olha você é mãe dos seus filhos, olha que desafiador. Ou você é professora dos seus filhos, mãe dos seus filhos. Você é professora dos seus filhos, pedagoga. Uhum. Você escolheu educar seus filhos. Uhum. É fácil? Não. E aí, quando eu pensei, como é que eu posso fazer realmente uma educação? Não só pelo fato de eu ser uma mãe que educa integralmente as crianças no sentido acadêmico também. Mas como é que eu posso realmente dar uma educação de valor para os meus filhos? Eu preciso me conhecer. Eu vou precisar me melhorar. Eu vou precisar me educar. Porque quando você fala, eu preciso me conhecer, você vai olhar para as suas sombras, Uhum. para as suas limitações, porque o que vai te tirar do seu eixo são eles. Sim. São as limitações. Que demanda. Porque quer alguém mais provocativo para acessar essas limitações do que filhos? Sim. Até mais que o marido, né? Sim. Até mais que a mãe, os filhos, eles conhecem a mãe do avesso. Principalmente quando eles estão entrando ali na adolescência, né? Nessa puberdade também. Aí é que vai mexer nas suas sombras. Sim. Porque eles vão começar a mostrar coisas que não foram resolvidas em você, que já era para ter sido resolvido, mas você sempre vai adiando, né? E aí as crianças vão entrando nesse processo de puberdade, eles vão começando a mexer em coisas dentro de você. E é por isso que muitas mães perdem paciência. Perdem a paciência. Porque mexe com aquilo que precisa ser cuidado. E o pior, não só perdem paciência, como acabam perdendo os seus filhos. Justamente nessa fase. Porque como eles encontram um lar muito turbulento, onde a mãe e o pai sempre vai adiando aquele processo de auto-melhoramento, os meninos ficam inseguros, os filhos ficam inseguros nessa fase. Uhum. E aí onde eles percebem que a mãe que não está bem, ela não fica bem também com o marido, não fica bem com ninguém, não fica bem com o vizinho, sempre está falando do cunhado, da cunhada, porque sempre, né, eu vou colocando coisas no lugar. Eu vou colocando, falando, querendo resolver a vida dos outros, mas nunca a minha. E aí aquele menino, aquela menina, ele quer um pouco de paz. Ele vai buscar onde? Ele vai pensar que a família deles são aquelas pessoas que estão lá fora e sabe Deus o que vai envolver isso. Uhum. Né? Então, gente, vamos salvar a nossa família, mas primeiramente, vamos nos salvar. Vamos parar de nos julgar. Esse julgamento, essa raiva de si mesmo, que bem colocou assim o bem. Resolva o que está trazendo aquela raiva. Por exemplo, eu identifiquei que com o processo do meu pai estar enfermo, eu ouvi, eu não me lembro se foi a minha mãe, se foi o meu pai mesmo, foi das pessoas ali do meu entorno, que mais era a minha referência. A Kézia é muito madura. Nossa, como ela é 10 anos, 9 para 10 anos. Nossa. Como ela é madura. Aí eu identifiquei agora, recentemente, que aquela palavra trouxe sobre mim a ideia de ser forte. Então, eu sou madura, eu não posso mais brincar. Eu não posso mais. Então, todos... E a responsabilidade que você pegou? Com 10 anos. Se eu sou madura, a pessoa madura tem responsabilidade. Aí surge também a questão de querer ter controle das coisas. Né? Eu quis controlar tudo em casa, na ausência da minha mãe e do meu pai, devido a essas situações difíceis da enfermidade. Você quis controlar seus irmãos. Eu não vivi amizade com meus irmãos. Porque você, na sua cabeça, você era madura e você precisava cuidar deles. Então eu não vivi, sabe, aquela amizade de irmão, que hoje eu peço aos meus meninos que aproveitem bem isso. Eu não vivi, porque eu tinha que viver como se fosse pai e mãe deles, né? Aí isso fui trazendo para a vida, aquele acúmulo de funções, quando foi agora, me caiu a ficha sobre isso que foi me colocado quando criança. Mas é culpa deles? Não. Era a informação que eles tinham para o momento. Cabe a mim agora ressignificar isso. E aí, a partir da consciência, existe um processo agora para percorrer, né? Não, e mesmo com todo esse trabalho interno que eu venho fazendo em mim, né? E buscando esse autocuidado diante disso tudo, eu percebo que eu vou falhar também. Eu vou descobrir mais tarde
que os meus filhos às vezes vai ter pego alguma coisa que ele, meu marido, ou eu fizemos ou falamos. Às vezes não, com certeza. Com certeza. Então, e não somos perfeitos, mas que tal fazer do nosso lar conscientemente uma central terapêutica de amor? Onde a gente mostra para os nossos filhos também que nós não somos perfeitos, tá? Eu tenho feito isso, então eu falo, olha, mamãe não é perfeita. Se precisar, eu reconheço que eu pisei na bola com vocês. Sabe por quê também? Se a gente não faz isso com essa idade, depois que passar a adolescência, eles chegarem na fase adulta, da juventude também, eles vão olhar e descobrir que o super-herói não é herói. Que a mãe não é aquela perfeita que eles achavam que era. E aí vem as frustrações, porque tem que lidar com o real. Exato. Então, por que não dizer, Dizer pra eles. Agora que eles vão, né? Eu tenho falado para eles, né? Olha, Deus, Papai do Céu, nos juntou aqui, esse sistema aqui, essa família. Não é para que eu seja melhor do que vocês, embora eu tenha uma autoridade paterna diante de vocês. E vocês precisam honrar isso, né? Mas eu não sou melhor do que vocês. E vocês me ensinam muito. Eu aprendo muito. Na hora que a gente estava falando da questão da professora ali, em casa, né? A pedagoga, me veio isso, eu queria ter colocado, mas não deu tempo, né? Assim, a gente foi... o quanto eles ensinam para nós o tempo todo. E para nós, como mães, os filhos vieram para nos ensinar todos os dias. Silvene, o Robert, que é o pequenininho de 3 anos, um dia ele pegou uma lanterninha lá em casa. Olha como eles nos ensinam, sabe? E Deus está nos mínimos detalhes. Aí ele pegou a lanterninha e falou, mamãe, eu vou procurar o escuro. Aí na hora eu ri, não digo como que você vai procurar o escuro com a lanterna na mão. Aí depois eu peguei a minha intuição na hora, né, que eu tenho buscado não perder nenhuma mensagem que ia me trazer. E falei, que legal, procurar o escuro, a luz na mão para procurar o escuro. O que é isso? O Robert me ensinou. É pegar a lanterna do amor que vem de Deus e procurar essas sombras dentro de mim. Uau! Você entendeu? Olha a mensagem que Deus estava me dando através do Robert. Eu vou procurar o escuro. Eu decido. Então, eu decido procurar toda essa escuridão dentro de mim. E ressignificar. Sabe? Então, essa semana mesmo... É uma escolha, né? É uma escolha. Então, a vida é feita de escolhas. E daí, o tempo todo, ter a consciência das escolhas. Sim. A partir dessa consciência, você pega as mensagens. Né? Sabe o que Deus vai falando através de todos. Assim, até uma dica para vocês mesmo, tá? Desse autocuidado. Semana passada, eu fui olhando o que eu fiz, né? Aí eu escrevo no final do dia. O que foi que eu fiz? Qual foi a birrinha de hoje que eu fiz? Entendeu? Porque nós somos birrentas, nós mães somos muito birrentas. Nós mulheres somos muito birrentas. E nós mães, às vezes a gente... Nossa, nós não podemos expressar isso para o nosso filho a todo momento, mas nossa consciência tem que nos trazer que às vezes nós somos mais crianças que nossas crianças. Exatamente. Né? Nós mães, mulheres, esposas, né? Exato. Eu peguei, Silvene, e respirei profundo e fui escrever algumas coisas que eu me envergonharia de falar sobre mim mesma, do que eu fiz naquele dia, sabe? Então fui dando esse nome, escrevi. Hoje eu fui assim. Hoje eu senti inveja. Hoje eu senti raiva disso. Você entendeu? Que, nossa, meu Deus, se eu for contar isso, né? Nossa. Não, eu escrevi. Dá até vergonha de falar, né? Nossa, mas é sério? Não parece que você tem esse comportamento. Não, eu tenho sim. Nós temos, todas nós temos. Só que, na medida que a gente vai passando por um processo de evolução, nós vamos tendo a coragem de admitir isso para nós mesmos. Isso. Eu falei, eu decido agora não jogar mais debaixo do tapete esses sentimentos que eu tenho e que estão acontecendo comigo. E fui escrevendo tudo. Escrevendo. E falando, eu decido ser diferente. Eu reconheço que eu estou passando por isso, que eu estou vivenciando isso, que eu estou tendo inveja da minha fulana, isso. Gente, tá, por que isso está acontecendo? E aí você começa
a perceber por que isso está acontecendo. E aí você vai fazendo uma autoanálise. E ali é um processo terapêutico que você vive, você e Deus. É muito bom. E é lindo, é lindo. Porque é muito bom. Eu preciso do apoio terapêutico, né? De um profissional. Sim. Mas de qualquer forma, você também vai responsabilizar para o outro uma coisa que é você. É você se acolher, é você se abraçar, é você se sentir. A questão da autoanálise, desses momentos, eles são muito importantes. Né? Só que nós não somos autossuficientes. E é isso que você está trazendo. A gente precisa do outro. Nós precisamos do outro com escuta, né? Com escuta do nosso inconsciente, porque tem muitas coisas que ainda continuam no nosso inconsciente. E que fica escuro para você. Fica escuro nos pontos cegos. E o outro vai ver. Daí a importância do estar e a humildade de você colocar-se diante do outro para falar das suas misérias, das suas sombras, das suas limitações. E isso aí trabalha outras virtudes, humildade, né? E outras questões que quando você se dispõe a falar para o outro, né? Na Bíblia fala, que você pode até me ajudar, você tem mais conhecimento aí da Bíblia, na questão de quando você fala do seu pecado para o outro, confessar os vossos pecados uns aos outros, né? E confessar os vossos pecados e eles serão perdoados. Mas você precisa confessar para o outro, né? Inclusive, eu não sei se é o Tiago que fala para o outro. Porque que esse é um processo de cura. Isso, é isso aí. Parece que é em Tiago, uma coisa assim, que fala sobre esse confessar os pecados uns aos outros e vós sereis curados nas suas enfermidades. Olha que lindo isso. Isso é muito poderoso, é bíblico. Bíblico. Então, o fato de falar para o outro, ele é importantíssimo, mas não anula e não tira a importância de você ter seus momentos. Sempre quando eu estou atendendo, eu digo para a pessoa sentar, ter um momento com ela mesma, ir para o quarto, conversar com ela, conversar com Deus, porque ali é um momento de cura também. Eu é acho necessário. Aquele momento no espelho, né? No espelho. De você se olhar e tem coisas que você não gosta em você. Sabe, olhar mesmo, não gosto. Sabe, dar nomes a algum lugar do seu corpo com carinho, sabe? Então, tem coisas que nós mulheres, principalmente por causa dessa implantação aí de que você tem que ser assim, o seu corpo tem assim. Não tem que ser assim. Primeiro você tem que se amar, depois você identifica se você pode passar por um processo estético também, eu tô falando dessa área de estética. Sim. Mas ame aquela situação no seu corpo, ame aquilo que você tá vivendo no seu físico, sabe? E olhe, encare aquilo. Isso é tão interessante que você trouxe do corpo, da estética, porque nós mulheres sofremos muito com a estética. Nós mulheres temos um padrão, assim, a sociedade, principalmente com a tecnologia, agora com as redes sociais, querem impor um tipo de padrão de beleza que a gente acaba, se não cuidar, fica escravo daquilo. E aí nós ficamos sempre buscando a perfeição no nosso corpo ou vivemos uma vida insatisfeita com o nosso corpo. E isso é terrível, porque a gente se perde. Ai, porque eu não gosto disso. Ai, porque eu acho que tá ruim aqui, tem muito ali. Isso é um desperdício de tempo. Olha, Silbene, que interessante. Esses dias que eu fiquei paralisada, eu não conseguia nem passar um batom. Não conseguia lavar o meu rosto. Se eu não fosse alguém cuidando de mim. Eu fiquei paralisada. E aí, eu fiquei praticamente uma semana sem o meu cabelo pra cima amarrado, porque eu não conseguia cuidar do meu cabelo. E eu fiquei completamente sem maquiagem. E eu fiquei olhando pra todo mundo ao meu redor. E todo mundo me amando. E todo mundo me cuidando. E todo mundo assim, sabe? Ninguém tava nem aí se eu tava de batom, se eu tava de rímel, se eu tava assim, se eu tava com uma roupa legal. Não, porque eu falei, quer saber? Eu vou curtir esse momento. Eu vou curtir essa dor com toda a intensidade que ela tá me trazendo. É interessante e com falar, todos os aprendizados que ela tá me trazendo. Entendeu? E me perceber além de todas os filtros que muitas vezes eu me
coloco diante de mim. Quando eu me consegui me olhar no espelho, eu falei, não, eu sou linda. Eu sou linda e eu percebi que eu sou tão linda que todo mundo me ama e me acha maravilhosa além desses filtros. Além desses filtros. Então, eu percebo que eu tô super bem. Se eu tiver com maquiagem, eu tô bem. O meu esposo ainda fala que eu tô linda. E às vezes a gente duvida, sabe? A gente duvida do que eles falam pra gente. Você entendeu? Porque a gente se cobra demais. E assim, é importante você, mulher que está aí, essa questão, essa reflexão dessa cobrança com o seu corpo, com o seu físico, com a sua beleza, porque cada mulher tem a sua beleza. E ela primeiro, ela vem, e assim, não é algo, não é clichê, é algo que vem de dentro para fora. O seu brilho, ele tem que vir de dentro, você tem que acessar ele. A partir do momento em que você começa a se conhecer, a saber a importância que você tem, primeiro para Deus, para você mesmo e depois para os mais próximos. E aí aos outros distantes, só vai desfrutar daquilo que você está transbordando ali, para quem está próximo. Sim. Então é importante desconstruir esse peso da beleza. Né? Porque a beleza, ela está em cada uma de nós, né? Nós somos belas do nosso jeito único. Esses acessórios, né? Que é maquiagem, esses acessórios, eles são acessórios para enriquecer aquilo que é belo. Sim. E não é papo furado isso. Isso você tem que sentir essa verdade em você. Você que tem que aceitar isso. Lembra daquele verso bíblico que diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto? Se a Mary Kay descobrir isso, não vende mais maquiagem. Quer dizer, aliás, se as pessoas descobrirem isso, fale todos os comércios de maquiagem. Não é plástica. A Beth colocou aqui. Ela colocou assim, luto muito para me amar, mas não é fácil. Amo mais as pessoas do que a mim mesma. Você tá aí desde o início, Beth? A Beth, ela é parceirona. Eu a conheço, já vivemos um processo juntas. Então é uma mulher guerreira, uma mulher muito especial, muito querida. Certo. Beth, é aquilo que a gente falou. Tem encontros com você mesmo, sabe? Você tem só aquilo que a gente vem falando em alguns encontros dos guardiões, né? Sim. Os esbarrões, que às vezes a gente tem com as pessoas, muitas vezes com a gente também. É tanto que às vezes a gente se esbarra tá tão cansado que a gente sai se esbarrando nas portas, né? Tal. Não, é um encontro com você mesmo, sabe? Deite-se, assente-se emocionalmente, dedique-se esse tempo e comece a conversar com você. Sabe? E não tenha medo, o processo é lindo. Às vezes é doloroso. Ela já passou por vários processos de autoconhecimento. E assim, tenho certeza que já evoluiu muito. Já, né? Já. É uma jornada assim, lenta, né? Não, e o autoconhecimento, ele nunca. O padre Fábio de Mello, ele diz que o autoconhecimento é um rio que nunca deságua no mar. Verdade. Ou seja, você vai no rio, mas ele nunca chega, nunca termina. Porque o autoconhecimento é sempre essa busca. Nós somos tão incríveis. O ser humano é tão incrível que é uma jornada que nunca é um quadro que a obra está sempre sendo pintada. Verdade. E quanto mais você se conhece, mais você descobre algo ali, né? Ou com 10 anos, ou com 8, sempre vem algo novo. É incrível, né? Porque senão nós nos acharíamos perfeitos. E aí você percebe que às vezes as pessoas difíceis que são inclusive colocadas no seu caminho, cara, não é porque ela é terrível, ela quer me machucar, não. Ela tá ali para te melhorar, ela tá ali para te fazer enxergar alguma coisa em você que precisa ser melhorado, né? Que às vezes, mais uma vez, a gente quer culpar o mundo. E aí eu tô olhando aquele quadro ali que às vezes o pessoal não vai ver, aquela tela linda, que desde que eu entrei aqui me chamou a atenção.
Que com essas as O margaridas. nosso social media Gente, vai mostrar. não repara que se fosse apenas uma margarida, é margarida, não é? Sim, margaridas. Se fosse apenas uma margarida, não estaria tão belo esse campo de margaridas. Mas eu vejo que uma margarida, duas margaridas, todas essas Olha que margaridas lindo. Olha que compõem todos nós e nós somos um em Deus. Então, por mais que tenha uma pessoinha difícil, uma margaridinha bem assim, difícil, sabe? Sim. Mas ela torna a minha vida linda assim. Então, todas as pessoas que cruzam o meu caminho, sabe? É um processo de melhoramento para mim e para ela também. E que tal eu olhar diferente para aquela pessoa difícil? Com um olhar de amor. Isso. Só que aí é o óculos que você está enxergando aqui. Muda, né? Muda. Então, assim, qual que é a lente que você está usando para enxergar o mundo? Então, e como você quer enxergar? Tudo muda, então depende do olhar de cada um. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, todo o restante será mau. Nossa, que verdade, está tudo diante de nós, né? Então, como você quer escolher? A vida é feita, de novo, a vida é feita de escolhas. De escolhas. Como você quer olhar? Né? Hoje, vindo para cá, eu estava escutando a oração diária também, do dia, né? É a palavra do dia, e dizia isso aí, que de que forma você quer enxergar hoje? Que você enxergue com um olhar bom as pessoas, que você escolha enxergar o bem. Só que nós estamos tão na defensivas, principalmente nós mulheres, tão machucadas, muitas vezes, que a gente sempre quer escolher olhar o lado ruim para se defender. É o escudo ali usado de forma ruim. Errado. Então, precisamos deixar as armas, colocar o escudo da fé e ter olhos bons, acreditar que existe sim um lado bom. Sim, em tudo, né? Então, decidir, já nos primeiros momentos do dia que você levanta, já antes de pegar o celular, para qualquer coisa, até para ver as horas, fale para si mesmo, eu escolho ter um dia feliz, eu escolho ter um dia bom, eu vou me render aos aprendizados que Deus está querendo me trazer e me põe à disposição do reino também para ser luz. Que minha vida seja luz nesse dia, né? É uma escolha, né? Porque eu sei que tem muita gente, dependendo de como está assim, tão carregado, preferia nem acordar. Mas é preciso. Tenha forças. Converse com alguém, né? Hoje em dia tem tanta forma. Você precisa se movimentar. Não adianta ficar dentro do quarto, isolado, sozinho, deitado numa cama. Se você ficar assim, você dá margem e esse é o alimento que esse estado depressivo precisa para continuar vivendo aí dentro. Exato. São os alimentos. Então, não dê alimento para sua depressão, não dê alimento para o seu estresse, para sua angústia, para sua ansiedade. De que forma que você para de alimentar? Fazendo tudo isso que a gente falou aqui. Silbene, eu ouvi de um rabino, não sei como é que está o nosso tempo. Já vamos finalizar. Um rabino falando o seguinte, que geralmente a questão da depressão, por exemplo, ela é excesso de luz armazenado que não está sendo usado. Perfeito. Né? Aí ele usa o buraco. Fala de novo. Que a depressão é um excesso de luz que não está sendo usado para iluminar. Por exemplo, ele fala do buraco negro. Que o buraco negro, lá no centro de uma galáxia, ele é uma energia de luz muito densa, que se densificou tanto que ele puxa tudo que tiver para dentro dele. Você está entendendo? Então, muitas vezes, nós temos tantos dons, tantos talentos, tantas coisas maravilhosas em nós, mas a gente não reconfigura a nossa vida, não trabalha essas sombras que nós falamos hoje aqui, e aí começamos a puxar, densificar tanto, e puxar tudo que é de bom para esse, sabe? Nossa. Para esse centro. Kézia, você trouxe algo tão verdadeiro que eu vejo, vivencio isso nos meus atendimentos com pessoas que estão no processo de depressão. Eu vejo ali tanta luz,
tanta luz guardada numa caixinha ali, no ladinho dela, dentro dela, querendo explodir, mas por alguma razão ela faz isso. E aí a gente tem assim, um hábito muito ruim de falar, colocar Deus. Por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Não é Deus que está fazendo, é você mesmo que está fazendo isso contigo. É a sua luz que Deus colocou ali em você que está sendo bloqueada por você mesmo. E a depressão é justamente isso, é algo que a pessoa ela sabe que ela pode, ela sabe que ela tem talento, ela sabe que ela pode ir além, mas ela não está indo, e aí é uma frustração tão grande, tão grande, tão grande, que ela pega e faz, ela tem que gastar tanta energia para ficar parada. Olha só, aí densifica, né? A energia densa. E é terrível. Então isso que você trouxe é muito real e é muito sério, precisamos cuidar. E aí a gente falou do processo de depressão, mas às vezes um bloqueio, às vezes a pessoa não está no processo de depressão, mas ela está vivendo uma paralisia, uma procrastinação, uma vida sem sentido, que também é isso. É uma luz que está bloqueada por ela, por você mesmo. Você precisa dar um jeito, e o autoconhecimento, o autocuidado vai fazer isso se abrir. Exato. E aí a Bíblia fala pra gente que é melhor dar que receber. O que a gente está doando também, né? Para ressignificar muitas coisas em mim também. O que eu estou doando nesse processo da vida? Porque às vezes a gente só quer receber, às vezes a pessoa depressiva, ela quer que todo mundo seja obrigada, né, a orbitar em torno dela. Né? Então, doe também. Use essa dor que você está vivendo, né, para de repente iluminar a dor do outro, que é parecida com a sua. Na próxima live da semana que vem, nós vamos tratar justamente disso. Uau. Uma convidada que passa ainda por desafios de processo de depressão, até um diagnóstico muito, ela vai trazer para explicar para a gente, mas ela vai transbordar, ela usou isso como propósito de vida dela. Eu estou passando por isso porque é para eu passar a minha experiência para outras pessoas. Eu não posso ficar com isso só para mim. É o que a gente faz, né? Sim. Tudo que a gente vive tem um propósito. E não é para reter. Não podemos reter, né? Quanto mais a gente dá, doa, mais vem pra gente. Aí começa a te dar uma alegria, transbordar. Aí você percebe que nem é tudo aquilo, né? Eu imagino, né? O transbordo, eu acho que viver uma vida plena é viver uma vida sempre com transbordo. Porque é gratificante, não tem gratificação maior do que você transbordar. É um copo cheio de coisas boas, né? Para você transbordar coisas boas. Não é maravilhoso? Sim, e aí quando você superar esses momentos difíceis, você vai ver que vai vir outros desafios. Né? Vão vir outros desafios na sua vida, né? Um outro ciclo que vai requerer de você outra fase do amadurecimento, não vai parar. Né? Então, é esse ciclo, assim, é interminável, como a Silvene colocou. Mas é importante. Essa é a beleza. É a beleza. É o que nos torna bonito. Então, às vezes, a gente tem que ter até cuidado com coisas que falam, pense sempre só positivo, pense só... Às vezes você vai ter que viver essa... Eu até vi ontem alguém falando, quando tá lá aquele aparelhinho que mantém a pessoa viva, ele não é assim? Sim. E quando olha ele esse fica quadro aqui, ó. Olha aí. Eu comprei esse quadro justamente, eu vou colocar ele aqui, para retratar isso, porque a nossa vida é essa do meio. E as outras duas é bagunçado. Né? Mas a do meio ali é a linha da vida. Altos e baixos. E as outras são os emaranhados. Que a gente precisa ir com autoconhecimento e organizando. Mas ele nunca fica reto. Quando fica é porque nós paramos de respirar. Morremos, né? Muito obrigada. Mas é isso. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe muito, muito. Continue abençoando. Você tem um propósito, né? Muito lindo da sua vida. Coloque ele em prática. Continue, né? Porque você já está, já acessou seu propósito, né, Kézia? Que é levar para as pessoas aquilo que Deus, aqueles dons e talentos que você tem, né? Amém.
pensa numa canção, faz um trechinho da canção. A Kesa, ela tem muitos talentos. E o nosso social media hoje aqui, o seu esposo, Christian, lembrou, né? E estava no meu coração pedir para você cantar uma canção, né? Vamos finalizar com uma canção? Ok, vamos. Que lindo! Então. Foi muito bom. Gratidão imensa por esse transbordo hoje aqui. Foi muito Na importante. minha vida e na vida de quem quis pegar carona e quem vai pegar Quem carona. ainda vai acessar. Tá? Gratidão imensa. Amém. Deus Então, abençoe. vou terminar com uma música que é uma canção minha mesmo, mas ela é baseada em Isaías 61. Vou deixar essa chave aí para você. Isaías 61, leia ele. E aí Deus me deu a melodia para colocar nesse texto bíblico. Uhum. E é uma canção que está sendo a canção da nossa família. 61. Isaías 61. E está sendo uma canção para também transbordar na vida de outras famílias. Eu vou tentar ver se eu lembro dela aqui. Ela é assim. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para curar feridos, libertar cativos, restaurar famílias. É tempo de anunciar sua salvação. Profetizamos vida em lugar do luto, óleo de alegria em lugar do pranto, vestes de louvor em lugar de angústia. O Senhor nos chamou como carvalho de justiça para o seu louvor, e seremos conhecidos entre as nações como família